luz do céu de Valença é milagroso fanal. Ser filho teu, que honra imensa, ó minha terra natal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que acompanham o canal Valença Histórias. Bem-vindos a mais um vídeo. Já vão deixando aí sua curtida, se inscrevendo no canal se ainda não estão inscritos, convidando outras pessoas para se inscreverem, interessados que sejam na história de Valença. Estamos com a meta de alcançarmos agora, em novembro, a quantia de 100 inscritos, até mais no canal. Então, colaborem, se inscrevam, curtam, compartilhem esse vídeo, convidem outras pessoas. Nós vamos hoje tratar de um daqueles personagens da nossa história que também acabou esquecido, como foi o caso do comendador Manuel Antônio Esteves. Esse agora mais ainda, que era inclusive cunhado do Manuel Esteves. Trata-se de Joaquim Gomes Pimentel, que foi agraciado com o título de Visconde de Pimentel pelo rei de Portugal. Detalhe interessante, ele não foi agraciado, ele não recebeu esse título do governo do Império do Brasil, mas de Portugal. Inclusive, teve que receber uma licença para utilizar o título aqui. Falaremos disso um pouquinho mais adiante. O Visconde de Pimentel era filho de Francisco Martins Pimentel, português da região dos Açores, e de Clara Maria Dutra, família aqui da região. Foram proprietários da fazenda Santo Antônio do Paiol, já dito, que foi depois passada para Manuel Antônio Esteves como dote de casamento. Joaquim Gomes Pimentel, por sua vez, recebeu a fazenda Vista Alegre, também do pai, que, apesar de muitas pessoas considerarem que, pelo nome, essa fazenda Vista Alegre tenha sido propriedade do Barão da Vista Alegre, na verdade, ela era propriedade do Visconde de Pimentel. O Barão da Vista Alegre tinha como propriedade suas a fazenda Campo Alegre e a fazenda Chacrinha, entre outras, mas a Vista Alegre em si não era do Visconde de Pimentel. Em 1864, ele recebe esse título de Visconde de Pimentel e, entre os documentos na sua fazenda, encontra-se exatamente a notícia que fala a respeito da licença que ele recebeu para utilizar esse título. Concedeu-se licença a Joaquim Gomes de Pimentel para aceitar e usar o título de Visconde de Pimentel, com que foi agraciado por Sua Majestade Fidelíssima, no caso o rei Dom Luís I de Portugal, por decreto de 12 de fevereiro de 1874. Há uma série de curiosidades a respeito do Visconde de Pimentel. Poucas pessoas sabem disso. Ele foi oficial da Guarda Nacional, ele foi proprietário dessa fazenda, ainda muito conhecida na região. Ele realizou uma série de inovações, uma série de mudanças na fazenda, e ele guardava, entre os seus dados lá, muito cuidadosamente, ele guardava um álbum de recortes de jornais que falava a seu respeito. Sobre isso, a historiadora Ana Mauad, neste livro, História da Vida Privada do Brasil, no capítulo que ela escreveu, fala a respeito exatamente desse álbum de recortes, dizendo o seguinte: na década de 1870, Joaquim Gomes Pimentel, rico fazendeiro da região de Valença, agraciado com o título de Visconde de Pimentel, organiza um álbum de recortes de jornal e impressões de viajantes da fazenda Vista Alegre. Isso era uma preocupação que muitos fazendeiros tinham no século XIX, não aqui, mas na região, de uma maneira geral, no Brasil, com a formação do que nós chamamos da sua autoimagem, para que pudessem se destacar não apenas pelo poderio econômico, pela quantidade de propriedades escravos que tinham, mas também cuidando para que tivessem uma imagem a ser preservada, a ser garantida após a sua morte. Então, esse álbum de recortes com notícias a respeito dele, a respeito da sua fazenda, principalmente, ainda se encontra na sede da fazenda, ainda está disponível, inclusive, para pesquisadores. Eu mesmo pude pesquisar, não no original, mas numa cópia, com todos os recortes que ele guardou ao longo do tempo. Nesse álbum, seguindo aqui, o que diz a historiadora, o Visconde recolheu as notícias publicadas
nos jornais da região e da corte sobre ele. Encontra-se até de outras regiões do país também, alguns recortes de jornais falando sobre ele. Seus feitos e sua fazenda, construindo uma autoimagem que o dava como um fazendeiro próspero e empreendedor. Entre as primeiras notícias que se encontra ali, uma das mais interessantes até, guardadas pelo Visconde, constam a visita do Conde D, sua fazenda, esteve hospedado ali, fala a respeito da pompa da recepção ao Conde D, com direito à apresentação de banda de música formada por 27 escravos. Ele tinha essa banda à sua disposição, que se apresentava em ocasiões especiais, nessa principalmente, com a visita do Conde D, e também aqui na cidade, onde hoje é o Jardim de Cima, Praça do Rio Preto, há uma imagem mostrando essa banda se apresentando, não, obviamente, o jardim atual, mas o que tinha na época. E, além disso, há uma descrição da sua fazenda por Zaluar, viajante que percorreu a região do Vale e deixou as suas impressões registradas em artigos publicados no Jornal do Comércio, exaltando ali a modernidade das instalações da Fazenda Vista Alegre, entre as quais destacava-se um gasômetro que iluminava a fazenda inteira, além de todo o maquinário movido a vapor. E, principalmente, um fato muitíssimo interessante: a liberdade concedida a filhos de escravos nascidos antes mesmo da lei do ventre livre. E, além disso, a inauguração de uma escola de engenhos. Para quem não sabe, a escola de engenhos era uma escola destinada a ensinar, como era dito, as primeiras letras para educar os filhos de escravos que tinham sido libertados pela lei do ventre livre. Provavelmente essa escola de engenhos, aberta na Fazenda da Vista Alegre, foi uma das primeiras, se não a primeira mesmo do país. Ainda falta um estudo comprobatório que vá exatamente comprovar que ela foi a primeira do país. É necessário fazer-se, inclusive, esse tipo de comprovação, que seria extremamente interessante para a nossa região, mostrar que aqui surgiu essa primeira escola de engenhos no país. Diz aqui o seguinte: a inauguração da escola de engenhos merece ser transcrita. Ela transcreve aqui de um jornal da época. Inaugurou-se no dia 2 do corrente, na fazenda denominada Vista Alegre, município de Valença, uma escola destinada aos filhos livres das escravas da mesma fazenda. A festa da inauguração esteve à altura da generosa iniciativa de seus fundadores, os ilustríssimos senhores Viscondes de Pimentel. Consta aqui ainda nessa notícia que a festa foi assistida pelos escravos. Isso é o jornal da época, dizendo com a fronte radiante de alegria, apesar da sua condição de escravos, tocando uma banda de música organizada com os mesmos escravos. O senhor Visconde de Pimentel, depois de pronunciar um discurso expondo o seu pensamento, convidou o senhor Arthur Fernandes de Castro Bravo, que era o professor da escola, a fazer a chamada. E a essa chamada responderam 42 alunos, 27 do sexo masculino e 15 do sexo feminino. 34 dos quais nascidos depois da Lei 28 de Setembro, a Lei do Ventre Livre. Acharam-se presentes os representantes da imprensa e grande número de convidados. Ela continua aqui dizendo que um ano depois da inauguração, os mesmos jornais vão noticiar o aniversário da fundação da escola, com direito, inclusive, à premiação dos alunos que obtiveram maior destaque, todos ex-escravos. Isso é algo extremamente importante na história da nossa região, porque mostra um diferencial muito grande em relação a outros fazendeiros. Provavelmente outros também tiveram algumas dessas escolas de engenhos, mas a do Visconde de Pimentel, até onde se sabe, muito certamente foi a primeira a ser criada aqui. Ele era casado com Rita Leopoldina de Oliveira, mas não teve filhos. E há um grande mistério ainda envolvendo o Visconde de Pimentel, o que diz respeito a onde ele morreu e onde ele está enterrado. Não foi aqui em Valença. E onde ele foi parar? Até onde se sabe, as pesquisas foram feitas a respeito,
consta que ele teria recebido um convite da população da cidade de Cruzeiro, em São Paulo, para assumir a administração de uma fazenda decadente nessa cidade. Mas não se tem certeza se ele foi ou não para lá. Certamente, como ele não está enterrado por aqui, não se tem notícia do seu falecimento por aqui, ele deve ter ido para Cruzeiro. Inclusive, há notícia de que ele teria tido um filho por lá com outra pessoa. Quando ele morreu, foi enterrado por lá, e o que aconteceu realmente ainda não sabemos. É algo que ainda precisa ser melhor pesquisado para se saber onde foi parar o Visconde de Pimentel, o que aconteceu com ele nos seus últimos dias. Se ele realmente foi para o Cruzeiro, se lá ele morreu e onde que ele está enterrado. Então, esse personagem interessantíssimo foi cafeicultor, e foi proprietário de escravos, e criou a escola de engenhos na cidade, provavelmente a primeira do país, que teria sido convidado a assumir essa fazenda em um outro estado, em outra província, como era na época, e que deixou como legado importantíssimo para a pesquisa esse álbum de recortes de jornais, que é uma fonte preciosa de informações a seu respeito. Fala muito bem dele, não se fala nada negativo a respeito, mas, mesmo assim, é algo muito importante para conhecermos alguma coisa sobre esse personagem que ainda é um tanto misterioso para a nossa história. Então, se vocês gostaram do vídeo, de conhecer alguma coisa a respeito do Visconde de Pimentel, não deixe de curtir, de compartilhar, de convidar outras pessoas para se inscreverem no canal e até o próximo vídeo.